Boa tarde, sou o professor Pedro Paulo, da disciplina de Semiologia Médica da Universidade do Estado do Amazonas, e hoje vamos dar continuidade à parte de exame do aparelho respiratório, tá bom? No exame físico, a gente vai começar, o quadripé do exame é inspeção, percussão, palpação e ausculta. E nesse momento, e nessa parte do exame, quando a gente vai examinar o tórax de um paciente, a gente tem que ver os pontos de referência, tá? Começando pelo ângulo de Louis, que é junto, que quando a gente palpa e desce ele, a gente vai cair no segundo espaço intercostal, tá? É a junção do externo com o manúbrio, é aquela protuberânciazinha que nós temos aqui em cima, as costelas, espaços intercostais, clavícula, o apêndice xifoide, que é essa parte aqui do final do externo, e o ângulo de Charpey, que é esse aqui que vai dar o biotipo de cada indivíduo. Longilíneo tem um ângulo de Charpey mais fechado, brevilíneo ele é mais aberto, e normolíneo ele é mais agudo, tá bom? Para a gente fazer o exame físico do tórax, a gente faz a divisão deles em linhas anatômicas e regiões anatômicas para nos facilitar. Aqui nós temos a divisão, que a gente tem a linha external, a linha hemiclavicular, que é no meio da clavícula, e a linha axilar anterior, que pode pegar no final da clavícula e pegando um pouco aqui da prega axilar. E na parte torácica, na parte posterior do tórax, a gente vai ter a linha escapular, que é a linha interescapular, região interescapular e linha vertebral, e a linha escapular que passa no meio da escápula, tá? Com essas linhas, a gente faz a divisão das regiões torácicas para a gente poder examinar esse doente. Região supraclavicular direita e esquerda, número 1 aqui, clavicular direita e esquerda, número 2, intraclavicular direita e esquerda, mamárias, inframamárias, número 5, supraesternal, número 6, onde é que a gente vai ter a projeção da traqueia, a external superior e external inferior, tá? Onde a gente vai ter aqui a junção, e se a gente for observar na anatomia, onde a gente vai ter a bifurcação dos brônquios fontes, tá? Bronquiofonte direito e bronquiofonte esquerdo. E na região posterior dessas linhas, dessas divisões, a gente vai ter a supraescapular, número 1, a infraescapular, número 5, tá? Embaixo da escápula, a escápula é esse osso que antigamente era chamado de omoplata, hoje em dia anatomicamente chamado de escápula. E nós vamos ter a região escapular, que é a supraespinhosa, número 2, que é a parte superior da escápula, e a infraespinhosa, número 3, e a interescápulo vertebral, que é essa região entre as duas escápulas, tá? Jogando isso para a projeção do pulmão, a gente vai ter as regiões torácicas, a face axilar e infraaxilar, ainda na parte lateral do tórax do exame, região axilar e região infraaxilar. E jogando essa parte, o pulmão, para regiões anatômicas superficiais, a gente vai ter o lobo superior direito, lobo médio direito, lobo inferior direito. E do lado esquerdo, a maior parte da região anterior com lobo superior esquerdo e a pequena parte com lobo inferior esquerdo. No dorso, nós vamos ter a maior parte com lobo inferior esquerdo, lobo inferior direito, e superior esquerdo e superior direito. Então, a gente, para auscultar lobo médio direito, só pela região axilar, tá? Lobo médio direito aqui, superior direito, superior direito. Podem ver que na região anterior a gente só tem uma parte, na região posterior a gente não tem. E para complementar a ausculta desse lobo médio, a gente tem que fazer a ausculta da região axilar e da região esquerda. Lembrando que o pulmão esquerdo só tem lobo superior e inferior, e o esquerdo
superior, médio e inferior, tá bom? Como examinar? Como eu falei, o exame do aparelho respiratório é inspeção, palpação, percussão e ausculto. É um dos exames mais ricos da semiologia médica, onde a gente pode fazer todas as manobras possíveis da semiologia, como a ausculta, como a percussão, como a palpação, e tendo achados semiológicos nesse exame, e que ajuda muito no nosso diagnóstico e formar o nosso raciocínio clínico para a gente caminhar para um diagnóstico. Como é que a gente vai fazer o exame desse paciente? Preferencialmente, posição ortostática, em pé. Se não for possível, que é na maioria das vezes, a gente faz ele sentado ou em decúbito dorsal, tá? Região axilar, a gente vai pedir para os braços ficarem semifletidos na nuca. E a gente vai começar com a inspeção desse nosso paciente, a inspeção estática. O que é a inspeção? A gente dá aquela olhada sem encostar no paciente, a gente vai ver o que tem nesse tórax desse paciente, a gente vai fazer uma visão panorâmica desse tórax, tá? A gente vai comparar o hemitórax direito com o hemitórax esquerdo. Vamos ver alterações cutâneas como cicatriz, tatuagem, cianose, palidez, circulação colateral, doenças de pele, implantação de pelos, rarefação de pelos, tá? Entre outros. É aquela visão principal que a gente vai estar dentro desse paciente. Na parte da inspeção, a gente vai ter o tipos de tórax. Vamos ter tórax em tonel, cariniforme, infundiliforme, chato, insino, escoliótico, cifótico, cifoescoliótico e tem vários tipos de tórax que não cabe ficar enumerando aqui, mas a gente vai falar dos principais que a gente vai ver mais na nossa prática diária no hospital, tá? O principal que a gente vai ver é o tórax enfisematoso, ou em barril, ou em tonel, que é o tórax daquele paciente que tem enfisema pulmonar, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é causada pelo uso do cigarro, tá? Os tabagistas de longa data acabam destruindo os septos entre os alvéolos e formando aquele alvéolo grande, e isso vai causando uma doença pulmonar obstrutiva, vai tendo retenção de ar dentro desse pulmão e vai deformando o tórax ao longo do tempo, dando um diâmetro antero-posterior parecido com o diâmetro transverso. O outro que a gente vai ter é o inquília, ou peito de pompa cariniforme, que o externo ele é um pouco proeminente, pode ser por defeitos congênitos ou propriamente sem ser defeito, ser congênito ou por causa do raquitismo. O sapateiro, ou infundibiliforme, que é quando a gente tem uma depressão na região do externo, pode ser congênito e também adquirido pelo raquitismo. O tórax inchato, a gente vai ter o diâmetro antero-posterior menor que o diâmetro transverso. Em cima, a gente vai ter o aumento embaixo da base, formando um triângulo, ou seja, isso quando a gente tem um aumento abdominal nas ascites e nas hepatosplenometalias. E o cifoescoliótico ou escoliótico, quando a gente tem a escoliose ou a cifose, que são doenças adquiridas ou adquiridas por uma postura ruim ou por alguma doença, como tuberculose, raquitismo, traumatismo, tá? É uma alteração da curvatura da coluna dorsal. Aqui nós temos os tipos, o normal, o tonel, o cifótico, o escavado e o raquítico. Aqui nós temos, tórax em tonel, vê que o diâmetro transverso é quase igual ao diâmetro antero-posterior. Tórax enfisematoso, tá? Tonel ou em barra, é o tórax que a gente vai ver mais comumente na nossa prática médica, porque ainda o tabagismo é muito incidente na nossa população. Infundibiliforme, ou seja, o tórax de sapateiro, como se apoiasse o sapato, antigamente falava que apoiava o sapato para lustrar ou fazer algum remendo, tá? É esse o infundibiliforme. Temos aqui o
o enquilha ou peito de bombo, tá vendo que é a proeminência do externo, tá? Tórax raquítico, enquilha. Sifo escoliótico, tá? Aqui a gente vai ter uma cifose, estão vendo? Escoliótico, a gente tem uma alteração da coluna, a coluna ela é curva, ela é torta. O tórax inchato, tá vendo? E o tórax em sino, tá? Numa criancinha com uma hepatosplenomegalia, provavelmente, tá bom? E na inspeção dinâmica, a gente vai ver os tipos respiratórios, o ritmo respiratório, tiragem, frequência respiratória, amplitude de movimento e expansibilidade dos pulmões, tá? E no tipo respiratório, a gente vai ver a dinâmica desse pulmão. A inspiração é ativa, a gente inspira, e a expiração é passiva. Se contrai a musculatura e aumenta a pressão na caixa intratorácica e expulsa esse ar de dentro do pulmão. A gente vai ter os tipos respiratórios costal ou torácico ou tóraco-abdominal. Costal ou torácico, sexo feminino, e o tóraco abdominal, principalmente no sexo masculino, tá? Qual é a importância? Importância, observação do tipo respiratório. Por quê? Porque a gente vai fazer o diagnóstico de fadiga e paralisia do diafragma, tá? Quando a gente tem a fadiga respiratória, a gente vai ter a parede abdominal tendendo a se retrair durante a inspiração. Tá? Por isso que é importante a gente saber os tipos respiratórios do nosso paciente e anotar no prontuário na hora do exame clínico. O ritmo respiratório tem vários ritmos respiratórios, a gente tem que observar pelo menos por 2 minutos esse paciente respirando, tá? A expiração mais ou menos é ao mesmo tempo que a expiração, e os dois com uma pequena pausa, uma leve pausa. Esse é o normal, uma pequena pausa. E a gente vai ter os ritmos, Chine-Stokes, Biot, Kussmaul e Suspirosa, tá? São os ritmos respiratórios, que são anormais, claro. O ritmo de Chine-Stokes, a gente vai começar com uma hiperpneia, vai aumentando a amplitude, vai diminuindo, a gente vai fazer uma apneia e depois vai voltando. A gente vai ver isso com muita frequência nos pacientes com AVC, com acidente vascular cerebral, com uma hipertensão intracraniana, insuficiência cardíaca congestiva, tá? Mas principalmente com um paciente com um AVC, tá? Hemorrágico ou isquêmico, a gente vê esse paciente com tumor cerebral aumentando a pressão intracraniana, fazendo esse ritmo de Chine-Stokes, que é bem mais comum do que a gente imagina. Temos o Biot, que é uma amplitude variável, tá? Isso aqui, com momentos de apneia, aquela respiração que não tem um padrão muito fixo. A gente pode ocorrer nas meningites e no coma. Kussmaul, que é o ritmo respiratório que a gente vê na cetoacidose diabética. Isso aqui é quase patognomônico, a gente não pode falar isso, mas quase todo esse ritmo de Kussmaul é por causa de uma cetoacidose diabética. Inspirações profundas, pausas e expirações curtas. Que pausa? Entendeu? Vai fazendo a inspiração e a expiração. Com uma pausa sempre, com uma apneia, tá? A respiração suspirosa, quando a gente tem movimentos respiratórios interrompidos por suspiros, tensão emocional, ansiedade, está respirando e você acaba suspirando. Acho que isso todo mundo já teve, né? E a dispneia, que são movimentos amplos e rápidos. Tá? Que a gente vai ter na insuficiência cardíaca, no DPOC, na asma e nas síndromes gripais. Aqui lembrando os ritmos respiratórios: Chine-Stokes, Biot, Kussmaul, Suspirosa, dispneia, tá?
Continuando a inspeção dinâmica do paciente, a gente vai ter a tiragem, tá? Que é o aumento da retração dos espaços intercostais, tá? Na asma, quando a gente tem uma doença, que a gente tem uma obstrução por aumento de secreção e edema da parede brônquica, a gente pode ter em todo o tórax a tiragem. A gente, quando tem uma obstrução acima da carina, por corpo estranho ou qualquer outro motivo, uma compressão extrínsita tumoral, a gente vai ter uma tiragem difusa. E quando a gente vai para determinado brônquio fonte, a gente vai ter no hemitórax correspondente, ou direito ou esquerdo. Ou quando a gente vê em crianças que aspiram pequenos pedacinhos de arroz, feijão, e aquilo vai indo até a árvore brônquica final, pode dar bem localizada a tiragem por obstrução dessa árvore brônquica mais final, tá bom? Continuando, a gente vai ter a frequência respiratória no adulto, normalmente 16 a 20 incursões respiratórias por minuto, IRPM. E a gente vai ter a taquipneia, bradipneia e apneia quando a gente não tem frequência respiratória, morto, né? Ou com alguma doença muito grave que vai precisar de uma assistência ventilatória. Taquipneia com determinar a acidose metabólica, quando a gente quer compensar essa acidose com a respiração. Bradipneia, quando a gente vai ter intoxicações exógenas por opioides, a gente vai ter uma diminuição da frequência respiratória e assim vai, tá? Continuando, a gente vai ver a amplitude, observar os movimentos respiratórios, a amplitude dele, se pede para fazer uma respiração profunda ou uma respiração superficial, para você ver o aumento ou redução de amplitude.